evento, eles ainda não passaram para a gente de que forma isso vai ser feito, mas esse material vai ser passado após o encerramento do congresso, tá bom? Ótimo, bom saber. Obrigada, Então, professora. estou vendo aí que já entrou o Alisson, que vai ser o segundo trabalho que vai apresentar, não é? Isso mesmo. Eu já estou aqui e aí é o segundo trabalho. Ótimo, bom dia, Alisson. Bom Bom, dia, estou muito vendo que já obrigado. estão como anfitrião, então vão poder compartilhar tela. Bom, então, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão. É a sessão, não me lembro agora se é 101, a nossa, 101. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar com o primeiro trabalho. O artigo é Características e Papel do Comitê de Auditoria em Empresas Familiares, que vai ser apresentado, então, por Tatiane. Então, Tatiane, você pode, se quiser, compartilhar tela. Bom dia, professora Franciele, também estou vendo que está aqui, também coautora do artigo. Então, quando quiser, Tatiane, você tem uns 15 minutos para apresentar, tá bom? Ótimo, bom dia a todos. Estão vendo a minha tela, né? Ok. Bom, então, apresento então o artigo intitulado Características e Papel do Comitê de Auditoria em Empresas Familiares, o qual foi desenvolvido por mim, Tatiane Meurer, pela mestranda Rúbia Maria Pereira, pelo professor Paulo Roberto da Cunha e pela professora Franciele Beck. Como introdução, nós trazemos que o contexto das empresas familiares ele tem gerado um grande interesse dos pesquisadores em discutir as particularidades que essas empresas possuem. E uma característica interessante das empresas familiares refere-se à prática da governança da família. Ou seja, a governança familiar, ela baseia-se em um mecanismo voluntário que possui o propósito de ir além do que apenas governar. Ela também fortalece os vínculos entre a empresa e a família, assim como promove estrutura e organização. Então, a governança familiar, ela ocorre por meio das estruturas e processos formais, o qual tem o objetivo de obter informações mais seguras e de melhor qualidade para auxiliar na tomada de decisões, na mitigação ou eliminação de conflitos de interesse, superar desafios e propiciar a longevidade dos negócios. Nesse cenário, então, um agente de governança com tal papel é o Comitê de Auditoria. A literatura, então, ela nos mostra que o Comitê de Auditoria, ele desempenha 3 importantes e críticos papéis dentro de uma organização, sendo o controle, o equilíbrio e a supervisão dos relatórios financeiros. E quando a gente olha para o Comitê de Auditoria em relação à sua estrutura, em termos de características, essas então abrangem o tamanho do comitê, em que a literatura ela recomenda que o tamanho do comitê ele seja composto por, no mínimo, 3 membros, sendo que esse tamanho ele pode variar conforme a estrutura e o porte da organização. A expertise dos membros, sendo que a expertise necessita de ao menos um membro possua experiências financeiras, contábeis ou jurídicas. O número de reuniões também abarca as características do comitê e o número de membros independentes, que é de suma importância que o comitê ele tenha membros independentes para propiciar uma maior liberdade na atuação dos papéis desses membros, E assim, então, nesse cenário, entendendo que as empresas familiares, elas possuem as suas particularidades em termos de valores e são consideradas organizações de natureza única, e que, diante disso, o reflexo do Comitê de Auditoria nos controles e nas informações financeiras possam ser distintos, o estudo aponta a seguinte questão de pesquisa: quais as características e o papel do Comitê de Auditoria em empresas familiares? Ao abordar, então, essa questão de pesquisa, nós temos como objetivo compreender por meio das experiências e práticas
dos membros do Comitê de Auditoria, as características e o papel do comitê no ambiente das empresas familiares. Assim, então, considerando o objetivo da pesquisa, né, adotou-se uma abordagem de pesquisa qualitativa, o qual procedeu-se por meio de entrevista semi-estruturada. Em relação à seleção das empresas e dos entrevistados, inicialmente nós buscamos no site da B3 as empresas que estão listadas, e assim nós classificamos em empresas familiares de acordo com a literatura adotada no estudo. E assim nós verificamos as empresas que possuem comitê de auditoria. Assim, então, nós constatamos que 3 empresas são consideradas familiares e possuem comitê de auditoria, e sendo que dessas 3 empresas, 53 membros fazem parte desses comitês, e assim nós iniciamos a busca na plataforma do LinkedIn por esses membros que possuem conta no LinkedIn. Nós verificamos que 25 membros, eles possuem conta no LinkedIn. Assim, então, nós enviamos aleatoriamente para esses membros do Comitê de Auditoria o convite para eles participar da entrevista, e nós recebemos o aceite de 8 membros, né, o qual realizamos 8 entrevistas entre o período de julho e agosto de 2020, com uma duração em média de 52 minutos cada entrevista. Aqui, então, nós apresentamos a caracterização dos entrevistados, em relação à sua profissão e duração de cada entrevista. Vale ressaltar que 2 membros, eles são do sexo feminino, né, e 6 membros são do sexo masculino. Em relação às empresas, né, ao comitê, 2 membros fazem parte, atuam em um mesmo comitê. Então, a pesquisa, ela contempla as características e o papel desenvolvidos por 7 comitês de auditoria no ambiente das empresas familiares, né? As entrevistas, então, elas ocorreram online, aconteceram pelo Microsoft Teams e por Skype. E no início, assim, quando enviamos o convite aos membros, nós também enviamos o protocolo ético, qual denota também todas as diretrizes e os cuidados que nós pesquisadores tivemos, né, em relação à confidencialidade desses participantes. Em relação à análise e discussão dos resultados, a análise ela envolveu 3 etapas, né? Inicialmente, então, nós buscamos entender a estrutura do comitê em relação às suas características, assim nós identificamos o tamanho, a expertise, independência e o número de reuniões. Quanto ao tamanho, nós observamos que ele varia entre 3 a 4 membros, e apenas uma empresa específica, ela possui 7 membros em seu comitê, sendo que isso é explicado devido ao porte e à complexidade dessa companhia. Em relação à expertise, nós constatamos que ela gira em torno das experiências contábeis, financeira, de mercado, né, e também experiências jurídicas. A independência, é interessante notar que como nós estamos olhando o ambiente das empresas familiares, das 7 empresas, os 7 comitês analisados, 3 possuem todos os membros independentes, né? O que permite uma maior liberdade na atuação desses membros em relação ao seu papel, no sentido de que a família, ela não vem interferir na atuação profissional desses membros. E, por fim, então, a última característica analisada refere-se ao número de reuniões, que foi muito semelhante entre as empresas, né, o qual fazem 11 reuniões ordinárias do comitê, e apenas essa empresa específica faz 55 reuniões ordinárias. A segunda fase da análise, então, nós buscamos identificar qual é o papel exercido pelos membros do comitê de auditoria. E assim nós constatamos que o papel exercido pelos membros do comitê, eles se manifestam em 4 entendimentos que são praticados conjuntamente, sendo o suporte ao conselho de administração, que para esses entrevistados
O Comitê de Auditoria, ele é um órgão que auxilia, assessora, aconselha, filtra as informações e realiza o reporte das informações financeiras e não financeiras com sugestões para o Conselho deliberar. O segundo papel identificado refere-se ao gerenciamento de risco, o qual demanda dos membros do Comitê de Auditoria a análise, o acompanhamento e o monitoramento dos diversos riscos associados ao dia a dia da organização. O terceiro papel identificado concerne a supervisão dos relatórios financeiros, e que esse papel, então, ele tange em compreender a análise e revisão dos relatórios financeiros contábeis, com a finalidade de assegurar clareza e correções nas informações e, assim, dirigi-las para a deliberação do Conselho de Administração. O quarto e último papel identificado, né, é o monitoramento da auditoria interna, o qual abrange toda uma análise do trabalho da auditoria interna, envolvendo o orçamento, planejamento, a equipe que irá realizar a auditoria, e assim, após essa análise, o comitê ele faz a sua validação e acompanha todo esse processo. Vale ressaltar aqui que nós identificamos, né, através das narrativas dos entrevistados, que esses 4 papéis eles estão distribuídos inicialmente para cada membro do comitê, conforme a expertise de cada membro, né? Como, por exemplo, um membro que detém mais uma expertise contábil, ele vai ficar com o papel da supervisão dos relatórios financeiros. No entanto, ao final de cada atividade, de cada papel exercido, os membros eles se juntam, né, e debatem, então, conjuntamente os principais pontos de cada atividade. E, além disso, em um menor número de entrevistados, alguns escreveram, né, outras atividades que também são exercidas pelos membros do comitê, como monitoramento e acompanhamento dos controles internos, compliance e canal de denúncias. Em relação à última etapa da análise, nós buscamos identificar se há um relacionamento entre os membros do comitê com os membros familiares, e nós identificamos que não há um relacionamento direto e próximo entre os membros do comitê com os membros familiares. No entanto, ressalta-se que os membros do comitê de auditoria, eles captam alguns aspectos relacionados à governança da organização, como os valores, princípios, longevidade e transparência das empresas familiares. E por serem organizações de longa data, né, e possuírem valores únicos que são repassados de geração em geração, nota-se que a cultura da família refletida para a empresa e especificamente para o comitê de auditoria possibilita aos membros do comitê entenderem e alinhar os seus objetivos com os propósitos que a família tem para a empresa. Por decorrência, então, quando essa cultura ela se reflete aos membros, né, as suas atuações são muito mais favoráveis. Dessa forma, então, o estudo ele contribui para o campo da literatura que investiga as empresas familiares e a governança corporativa, uma vez que acrescenta insights sobre as características e o papel dos membros do comitê de auditoria nas empresas familiares, olhando então especificamente para o cenário brasileiro por meio de uma abordagem qualitativa. Agradeço a atenção de todos e estou aberta às contribuições. Ok, muito obrigada, Tatiane. Eu acho que nem me apresentei, eu sou Laura Taboada, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais e vou então mediar a sessão. Então, inicialmente, assim como comentários do artigo, achei o artigo muito bom, bem delineado, completo, enfim, tem a enunciação da lacuna, as contribuições, a questão da comparação com os estudos prévios, então, assim, um artigo realmente que está muito bem apresentado. Também achei a metodologia muito bem assim delineada, todos os passos que vocês colocam no envio do protocolo,
Achei até criativa a justificativa da revisão, né, das perguntas, foram discutidas entre os autores, né, já que são 4, né, professores, né, 2 professores, enfim, achei válido. Enfim, que as entrevistas foram gravadas, que foram depois repassadas, enviadas a cópia aos respondentes para que avaliem se querem mudar algo. Então, achei realmente muito bem realizada a pesquisa. Bom, com relação ao objetivo, achei interessante, vocês já deixam claro no objetivo que se trata, em definitiva, de um estudo qualitativo, porque coloca-se compreender por meio de experiências e práticas, então, realmente o estudo qualitativo que permite trazer essas informações, que até vocês destacam, esses insights que eles vão falando sobre expertise, como que isso acontece, esse uso dessa expertise na prática, nos comitês. Bom, a lacuna, então, vocês destacam que, assim, vocês citam apenas estudos internacionais, ou seja, já denota essa ausência de estudos no mercado brasileiro sobre os comitês em empresas familiares, e destacam que a primeira pesquisa é contribuir com a literatura em descrever conjuntamente o papel do comitê de auditoria em empresa familiar e como acontece esse relacionamento com a família e o comitê. Na verdade, nesse ponto, eu acho que vocês exploraram provavelmente pouco esse relacionamento do comitê de auditoria com a família. Tem algumas frases, mas acho que esse aí é o ponto que poderiam tentar rever e ver o que mais foi falado pelos membros do comitê. Bom, com relação à metodologia, eu coloquei assim uma observação que seria interessante você falar se os respondentes, esses membros do comitê de auditoria, são de alguma empresa que pertence a um novo mercado. Vocês não colocaram isso. Na verdade, assim, foi uma dúvida no sentido assim que seria uma informação importante, porque essas empresas já são obrigadas, pelo regulamento do novo mercado, a ter um comitê de auditoria e seguir um pouco as regras que são estabelecidas pelo novo mercado. Uma outra dúvida foi a questão da classificação em empresa familiar, porque vocês falam que seguem a Singla et al., e que, na verdade, ele coloca assim, uma classificação de três situações e que, pelo menos, teria que ter 2 critérios. Que o membro da família tenha, pelo menos, 20% das ações ordinárias, que o membro da família participe do conselho de administração e que seja esse membro da família presidente do conselho de administração. Tendo 2 dessas situações, seria empresa familiar. Mas a dúvida foi um pouco assim, como foi efetuado realmente o procedimento para vocês chegarem nessas 3 empresas familiares, com um comitê, na verdade, não é? Aliás, até eu hubiese gostado de saber quantas empresas familiares vocês classificaram, ainda que sem comitê, e depois apenas 13. Então, a dúvida é, por exemplo, se tiver apenas um acionista, que é pessoa física, e que tiver, sei lá, 30% das ações ordinárias, e vamos supor, é membro do conselho de administração. Então, já seria uma empresa familiar? Essa seria a pergunta. Assim, como vocês não relataram como foi feito, a dúvida é se foi isso mesmo. Estou vendo que sim. Uhum. Que seja membro também da família, né? Do fundador, né? Porque isso aí não está na classificação de Singla, assim, ele não fala nada aí da família, assim. Eu, na verdade, assim, não fui olhar o artigo de Singla, mas eu senti falta um pouco de uma explicação de como que foi, de fato, o processo para chegar à quantidade de empresas familiares. Porque, lendo, assim, apenas a descrição da classificação, a pergunta foi o que a Tatiane falou, o que é membro da família? Esse que é o primeiro ponto. Então, talvez explicitar, e você, pelo que está falando, foi da família do fundador. Bom, muito bem. Outra questão é com relação aos convites. Na verdade, você fala que foram 53 membros
de conselho de comitê de auditoria, identificado nessas 3 empresas, e vocês colocam que foram enviados aleatoriamente. Então, a pergunta é, por que aleatoriamente? Assim, até porque, na fala da Tatiane, agora na apresentação, deu a entender que 25 tinham LinkedIn. Então, vocês não expressam isso no texto, assim, falam como que foi aleatoriamente 25 convites aos membros que possuíam conta de LinkedIn. Então, não é aleatório? Isso, é isso mesmo. Na verdade, a gente enviou para todos que tinham conta no LinkedIn, né? Ótimo, ótimo. Assim que a gente explicitou ali no artigo, né? Assim que a gente não seguiu uma ordem, assim, né? Conforme eles iam aceitando, recusando, a gente ia enviando mais convites, né? Uhum, ótimo. Melhor porque já que não são tantos, vocês conseguiram realmente o máximo, né, de respondentes possível, que foram esses 8. Até uma dificuldade da pesquisa, né? Que quando nós classificamos essas empresas, a gente constatou esses 53 membros, né? E a gente viu que era um número muito baixo, assim, né? Para a gente conseguir uma boa aceitação, assim. Então, ficamos muito favoráveis, né? Que 8 ainda aceitaram participar do estudo, né? Foi bom mesmo. Realmente, assim, um risco, hein? A gente pode desenhar tudo e depois não consegue, os respondentes. Bom, até eu vi que você, quando eu li assim que tinha 2 mulheres como membros do comitê, pensei, será que vocês cogitaram fazer algum questionamento sobre qual que é a opinião dos membros do comitê de auditoria com relação à participação de mulheres, a composição deles por mulheres? Como vocês não anexaram, talvez, quando vocês submetam o artigo para uma revista, vão anexar o roteiro da entrevista semi-estruturada. Mas foi uma dúvida que me surgiu, se vocês chegaram a perguntar ou não abordaram realmente esse tema. Olha, a gente não chegou a abordar. Ok. Posso contribuir, Laura? Claro, Paulo. O que aconteceu? A gente tinha esse roteiro, né, semi-estruturado, mas à medida que a entrevista ia decorrendo, a gente ia dando luz a alguns pontos, né? Essa questão de ter mais mulheres no conselho, isso, de certa forma, indiretamente, a gente questionava na forma se existia um critério para a definição dos membros do comitê de auditoria, né? Uma coisa que a gente observou muito é que, assim, acabavam sendo convites, né, muito de pessoas do mercado, e, assim, a gente percebeu um perfil, principalmente esse perfil financeiro, ex-auditores independentes, né? Então, essa dinâmica ocorria dessa forma, a gente entrava no ponto, e esse ponto a gente tentava explorar ao máximo para entender como é que era aquela configuração naquela empresa. Uhum. Bom, agora eu vou fazer 2 comentários com relação às características, então, do comitê. Quando vocês falaram de expertise, da forma que vocês apresentaram, foi tipo pela formação de graduação. Vocês colocaram formação em contabilidade, em direito, enfim. E não colocaram empaticamente a questão da expertise na área financeira. Inclusive, assim, olhando o regulamento, por exemplo, do Novo Mercado, coloca em assuntos de contabilidade societária. Então, se fosse dessa forma, talvez a próxima, mais fácil, por assim dizer, se não for questionado e olhado, enfim, o currículo da pessoa, seria talvez pela formação em contabilidade, ou se acrescentassem olhando o currículo porque foi auditor, enfim, teriam que aí olhar o currículo da pessoa. Então, esse é um ponto que acho que, às vezes, quando alguém compara os achados com vocês, até vocês comparar também com os outros estudos, não vai estar alinhado, ou seja, vocês já eram uma expertise falando que enfim, sei lá, não era 100%, me parece, mas quase, mas, na verdade, com um conceito um pouco mais amplo, de expertise financeira, contábil, jurídica. Então, esse é um ponto para vocês reverem se vão deixar dessa forma o quadro mesmo que vocês colocaram.
E a outra questão sobre as características do comitê foi a questão da independência. Pela leitura do trabalho, parece ser que vocês colocaram independência por não participar do conselho de administração, ou seja, o membro do comitê de auditoria não participar também do conselho de administração. Tem uma frase que você coloca: nem todos os comitês apresentam 100% de independência dos membros. E isto acontece em virtude de alguns membros do comitê participarem do conselho de administração da empresa. Isso também eu achei que não tem um embasamento assim na literatura. Quem que diz que isso seria independente, assim, rememorando? Pelas regras, por exemplo, do novo mercado, fala que independente seria aquele que não é controlador, não é acionista controlador, não foi funcionário, empregado, diretor da empresa, não é parente do acionista controlador, mas não que exista, que não seja considerado independente um membro do comitê de auditoria por participar do conselho. Então, esse é outro ponto que eu acho que não está assim, amplamente esclarecido essa análise da independência aí do membro, e o que pode acontecer é que a comparação de resultados, inclusive estudos futuros que venham comparar com vocês, não vai ficar... o conceito assim está um pouco amplo, me parece, como vocês deixaram. Bom, tem uma observação que eu fiz, que vocês comentam que foi levantada a atuação profissional, a trajetória também no comitê, dando a entender que também a questão da experiência desse membro do comitê de auditoria, por exemplo, no próprio comitê de auditoria, ou até em outros comitês de auditoria, mas vocês não trouxeram isso no texto, talvez vocês tenham isso levantado, mas para vocês pensarem se acrescenta, ou até para retirar também, porque vocês falam que foi perguntado, mas que depois não vem nos resultados. E finalmente, eu coloquei aqui que a comparação com estudos prévios, eu vi que vocês citaram 9 estudos prévios, 9 estudos internacionais, bem correlatos assim, ao tema de vocês, mas só compararam efetivamente com 3. Então, a pergunta é, daria para comparar também os achados com aqueles outros? Porque depois vocês colocaram umas frases mais amplas, tipo, estendendo os estudos de, e aí você cita nesses outros, contribuindo com os estudos anteriores de, mas assim, os achados mesmos só compararam especificamente com 3. Tá? Bom, acho que encerro por aqui meus comentários, vou abrir então a plateia, a ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu poderia fazer uma observação, Laura? Claro, sim, ainda estamos em tempo ainda. Ô, Laura, é só explicar um pouquinho, né, o trabalho. Obrigado aí pela leitura atenta, esses pontos que você coloca, né, os 4 autores realmente, antes de submeter, a gente se questionou se realmente ainda estava no ponto para submeter para um congresso, mas a gente entendeu que estava de bom tamanho, e acho que era importante já submeter para a gente ter um primeiro retorno. Mas a gente realmente, esses pontos que você levantou, já foram pontos que nós entendemos que ainda precisa avançar, sobretudo para mandar para um periódico, né? E a gente tem esses dados, acho que é a forma que a gente pode explorar, né? O estilo que a gente, de repente, adotou nesse primeiro paper, né? Nessa primeira versão, ainda a gente pode explorar mais, obviamente. Mas eu queria dizer que esse artigo, porque o tema, né, chegou num ponto que, assim, a literatura que a gente tem hoje muito de comitê de auditoria, ele é muito quantitativo, né, mas a gente queria, mas assim, como é que é lá dentro, né, como é que se dá essa relação do comitê de auditoria com os outros agentes de governança, seja ele conselho fiscal, seja ele a auditoria interna, auditoria independente, o próprio conselho de administração, e aí como isso ia cair para uma área mais qualitativa, veio a unir esforços com a professora Franciele, que estuda controladoria, controle gerencial. Então, assim, quando a gente fez o design aí para participar e atrás desses participantes, a gente tentou
unir o comitê de auditoria com também essa vertente ali da controladoria, né? Então, e foi importante para nós, para a gente verificar se realmente esses pontos que a literatura coloca, de fato, isso a gente percebe dentro das organizações, né? Desde a estruturação, desde como a experiência que é trazida, como é que é essa estrutura, como é que essas coisas ocorrem ali. Era só esse ponto aí para colocar. Ótimo, achei que foi então muito feliz essa interação aí com a professora Franciele, então a parceria e com certeza vocês vão conseguir uma boa publicação desse trabalho. Tá? Bom, acho que não houve nenhuma pergunta. Última chance? Não? Estamos no tempo certo, então vamos agradecer então a Tatiane, dar os parabéns a todos os autores e desejar então sucesso. E vamos passar agora para o segundo trabalho, que vai apresentar o Alisson. Então, o Alisson vai apresentar o trabalho Implicações do estilo da firma e sócio da auditoria na comparabilidade das demonstrações contábeis, o caso de empresas abertas do mercado brasileiro. Ok, Alisson, então você tem 15 minutos. E se quiser compartilhar tela, Sim, pode. bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí, só um momentinho. Está aparecendo a tela para vocês? Sim? Tudo Sim. bem. Bom dia a todos. Meu nome é Alisson Manuel de Souza. Eu sou doutorando em contabilidade pela Universidade Federal do Paraná e, em conjunto com o professor Alex Mussoi Ribeiro, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, nós fizemos o artigo denominado Implicações do estilo da firma e do sócio de auditoria na comparabilidade das demonstrações contábeis, o caso de empresas abertas do mercado brasileiro. A gente traz na introdução e também quanto ao desenvolvimento das hipóteses, que o auditor ele é um agente externo e por esse motivo ele tem a credibilidade dos investidores, uma vez que eles verificam se as demonstrações contábeis elas foram geradas de acordo com a norma vigente no país. No entanto, os auditores eles não fazem o papel de apenas auditar as empresas, mas também eles prestam serviços às firmas que eles mesmos auditam, ou seja, serviços quanto muitas vezes ligados à consultoria. Quando a prestação de serviço de auditoria aliada às práticas contábeis aceita pelos auditores, eles podem induzir os preparadores a utilizarem escolhas contábeis aceitas pelo auditor, no momento da auditoria, ou que são orientadas pelo auditor e, consequentemente, vão ser aceitas no momento da auditoria, ao invés da escolha contábil que o preparador iria fazer. Então, o preparador contábil troca essa escolha contábil quanto ao reconhecimento ou mensuração de determinado item no período, no exercício, para trocar por uma escolha orientada ou aceita pelo auditor. Isso faz com que as demonstrações contábeis podem não refletir adequadamente, já que ao invés do preparador escolher uma prática contábil que aqui teria maior reflexo nas demonstrações contábeis dos eventos econômicos, ele alinha essa contábil mais próxima do original, que é aceita pelo auditor, para não ter alguma chamado do auditor no relatório de independência.
do relatório do auditor independente. Com isso, as demonstrações contábeis tendem a ter um aumento do nível de uniformidade, né? Porque esse comportamento do preparador não vai acontecer em apenas uma empresa, mas vai acontecer também nas outras empresas que o auditor faz o seu serviço de auditoria e também presta os seus serviços de consultoria, fazendo com que as demonstrações tenham uma tendência de serem padronizadas quando são auditadas pelo mesmo auditor. Ou seja, ao invés, por exemplo, da empresa A ter uma escolha contábil, e a empresa B ter uma outra escolha contábil para refletir, para integrar o evento econômico às demonstrações contábeis, eles acabam utilizando uma mesma prática contábil que é orientada ou aceita pelo auditor. Essa padronização acaba fazendo com que tenha prejuízos a características qualitativas das demonstrações contábeis, como a comparabilidade. Por quê? A comparabilidade não é que a gente possa distinguir o que é igual do que é diferente, de acordo com os reflexos econômicos adequados nas demonstrações contábeis. E aí acontece o contrário, um aumento da uniformidade devido ao estilo do auditor, né, de aceitar determinadas práticas, ou orientar determinadas práticas que serão aceitas por ele mesmo no momento da auditagem. Por esse motivo, a gente teve o objetivo de pesquisa, que é analisar a influência do estilo da auditoria e do sócio de auditoria na comparabilidade das empresas brasileiras de capital aberto. Lembrando que isso não acontece no nível da firma, mas o sócio também tem um impacto nisso. Por quê? Muitas vezes, esse sócio, ele, claro, está utilizando um estilo, né, uma cartilha da firma, mas ele pode utilizar, tem a tendência de utilizar um pedaço dela e fazer isso em outras empresas, fazendo com que as empresas tenham implicar o seu estilo nas mesmas empresas do mesmo setor que ele também audita. Então, isso acontece em 2 níveis, no nível da firma e do sócio. Para isso, a gente teve 2 hipóteses. A hipótese 1 é ligada à firma de auditoria e a segunda é ligada ao sócio de auditoria, em que nós tivemos a hipótese de que 2 empresas auditadas pela mesma firma de auditoria têm demonstrações contábeis menos comparáveis do que 2 empresas auditadas por firmas de auditoria distintas. Já no nível do sócio, a H2, de que 2 empresas auditadas pelo mesmo sócio de auditoria têm demonstrações contábeis menos comparáveis do que 2 empresas auditadas por sócios de auditoria distintos. Para os procedimentos metodológicos, a gente considerou todas as empresas que negociam ações na B3, né? Sendo que a nossa amostra final ela não conta com empresas, mas os pares, porque a gente tem que sempre fazer os pares de empresas do mesmo setor, em que a gente tem que pegar a empresa, vamos supor que tem 2 empresas no mesmo setor. A gente vai pegar a empresa A, desculpa, 3 empresas. A empresa A com a empresa B, a empresa A com a empresa C e a empresa B com a empresa C. A gente vai ver se elas são auditadas pelo mesmo auditor, quanto ao nível de firma, quanto ao nível de sócio. A gente teve 340 pares de empresas, sendo que a gente teve que pelo menos 2 empresas por setor, de acordo com o NAICS nível 2, resultando em 1.683 observações. Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e também por meio da análise de dados em painel. A gente teve essas 3 equações, sendo que a gente, na primeira equação, viu a implicação do estilo da firma da firma de auditoria na comparabilidade, na equação 2 do sócio na comparabilidade, aqui na equação 3 a gente fez a junção, que aí é o objetivo final do nosso trabalho. Lembrando que a gente também fez isso para as variáveis de controle, em que a gente teve que fazer a diferença, né, em módulo, qual é a distância do grau de alavancagem dos pares de empresas, a diferença do mark to book para os pares de empresas, endividamento, crescimento e tamanho. E se essas empresas são do mesmo setor e, consequentemente,
qual é o período, qual é o ano referente à observação dos pares de setor. Quanto às análises descritivas, nós vimos aqui que o nível de comparabilidade entre os pares de setor foi de menos 3,231, né? Abaixo de alguns outros resultados encontrados em trabalhos com a mesma característica de analisar os pares de setor. Quanto às firmas e os sócios, das 1.683 observações, 312 observações são pares que são auditadas pela mesma firma, 18% da amostra, e 35% pelo mesmo sócio, 2,8%. Aqui nós temos o nosso resultado da análise de dados em painel, em que nós encontramos uma implicação negativa do estilo de auditoria da firma na comparabilidade, ou seja, duas empresas, um par de empresas auditadas pela mesma firma de auditoria tem demonstrações menos comparáveis do que um par de empresas que é auditado por firmas de auditoria distintas. No nível do sócio, nós não encontramos uma diferença quanto ao nível de comparabilidade de duas empresas que são auditados, um par de empresas que é auditado pelo mesmo sócio de auditoria, de um par que é auditado por sócios de auditoria distintos. Então, com isso, a gente teve uma constatação da nossa primeira hipótese e uma rejeição da nossa segunda hipótese. A gente viu que houve uma implicação negativa do estilo da firma, no nível da firma, na comparabilidade, mas isso não ocorre no nível do sócio. Como contribuições, a gente traz uma contribuição à literatura, já que a gente aborda uma temática e mostra que aqui no Brasil, mesmo com alguns mecanismos de independência, como rotatividade do sócio e da firma de auditoria, no máximo em 5 anos, ainda há um efeito prejudicial do estilo da firma de auditoria na comparabilidade, sendo que os outros trabalhos que abordaram essa temática são de países em que não há uma rotatividade da firma de auditoria em tão pouco tempo. Muitas vezes só tem do sócio, mas também não tem da firma. Mas no nível do sócio, a gente vê que essa implicação do estilo da firma do estilo de auditoria não ocorre. Muitas vezes, que a gente percebeu na nossa amostra, é que, por exemplo, nós temos um determinado setor em que uma firma de auditoria domina, né? Tem 40% das empresas auditadas pela mesma firma de auditoria, mas são vários sócios. Então, os sócios não conseguem colocar o seu estilo de auditoria para várias empresas no mesmo setor. Então, e além disso, muitos desses sócios, eles têm maior rotatividade do que as firmas de auditoria. Muitas firmas ficam até 5 anos, mas o sócio, ele dura 2 períodos. Então, ele não consegue fazer essa implementação, já que ele não tem uma auditagem em outras firmas, outras empresas no mesmo setor, e também pelo pouco tempo. Esses resultados também podem auxiliar os usuários, principalmente os investidores, já que eles podem compreender e entender que as empresas auditadas pela mesma firma de auditoria têm demonstrações menos comparáveis do que as que são um par de empresas que é auditado por firmas diferentes. Isso, a diminuição da comparabilidade acaba afetando, né, prejudicando a capacidade do próprio investidor a tomar decisões e, consequentemente, ele vai ter um prejuízo em tomar a sua decisão e alocar os seus recursos financeiros em investimentos em empresas para que potencialize o maior ganho. Ou seja, ele precisa de informações adicionais, né, para isso. Então, a gente tem aqui as nossas referências que foram abordadas nesta apresentação. Aqui eu deixo o contato do professor Alex e também o meu contato. E eu gostaria de agradecer a atenção e muito obrigado por assistir essa apresentação. Muito obrigada, Alisson. Bom, vou fazer alguns comentários.
Inicialmente, dizer que assim, o artigo está muito bem apresentado, o objetivo bem claro, a lacuna também bem identificada. Realmente, assim, só tem um estudo no Brasil e também não aborda a questão do estilo do sócio. Então, se estão trazendo esse aspecto, que não tinha sido estudado no mercado, como você bem destaca, é um mercado particular, onde tem o rodízio obrigatório, então, das firmas e também dos sócios. Com relação, então, à fundamentação teórica e à apresentação das hipóteses, eu achei um pouco extenso, mas isso para dizer que poderiam depois completar algumas coisas, ampliar algumas coisas na metodologia. Então, por exemplo, no item 2 da fundamentação teórica, vocês tratam, na verdade, vocês apresentam trabalhos empíricos do impacto do tempo de permanência e o rodízio da auditoria na qualidade, então, da própria auditoria e das demonstrações contábeis. Também vocês abordam assim, os trabalhos empíricos que tratam sobre a proporção do valor dos serviços de consultoria em relação ao total dos serviços prestados pelas firmas de auditoria. E não são temas que vocês analisam especificamente na pesquisa, ou seja, vocês não se detêm a olhar essa questão de se houve troca de auditor, se a questão da proporção. Então, assim, só no sentido assim, que vocês gastam, digamos assim, um espaço que, se bem são temas completamente relacionados ao estilo, porque, de fato, quando troca de auditor, se percebe, em definitiva, que há influência aí do estilo, e, obviamente, também quando são prestados serviços de consultoria que impõem, em definitiva, à firma de auditoria o estilo dela, não é, no aconselhamento. Então, com relação à metodologia, eu gostaria que você até se pudesse explicar um pouquinho mais agora como que foi feita essa questão da seleção da amostra, que vocês partem, por exemplo, vocês, digamos assim, chegam, vamos supor, eu anotei aqui, antes da retirada dos auxiliares, você tem 73 empresas de 20 setores e chegam a 387 pares. Como que chegam a essa quantidade de pares? A pergunta um pouco nesse sentido, quantos pares em média vocês têm por setor? Se você pudesse comentar, se lembrar, Alisson. Sim. Para comparabilidade, eu vou dar um panorama geral, como se a gente estivesse fazendo, principalmente quando a característica é sem ser pares, para a gente chegar nos pares depois. Para a gente fazer a comparabilidade, geralmente a gente tem que ter empresas que são do mesmo setor para a gente poder comparar, e, consequentemente, a gente vai fazer a média da empresa em relação aos seus pares. No entanto, como a gente, no nosso artigo, a gente tem que ver se determinada empresa ela é auditada, um par de empresas, né? A gente vai ter que olhar o par e não olhar a característica da média, né, da comparabilidade em relação às suas empresas. Então, a gente teve que sequenciar, de acordo com o NAICS nível 2, quais são os setores que a gente tem pelo menos 2 empresas, que aí a gente pode formar esse par, né? Então, a gente viu que tinha 20, só confirmar aqui, 20 setores distintos relacionados a que são de 73 empresas que pelo menos tinham 2 empresas, e, consequentemente, e que tinham todos os dados disponíveis para a gente fazer a relação desse par. Então, aí a gente colocou nos testes de outliers, e aí, consequentemente, a gente viu que ficaram apenas 62 empresas de 18 setores. Então, a nossa amostra, a gente tem que sempre fazer o setor primeiro e depois saber quais são as empresas depois. Então, a gente seleciona os setores primeiros, quais que tem empresas, quais que tem pelo menos 2 empresas, porque aí a gente consegue fazer um par. Como no Brasil, muitos setores, nós temos uma empresa só,
ou muitas vezes a gente tem 3 empresas, mais 2 não têm dados suficientes para a gente fazer o cálculo da comparabilidade, consequentemente esses setores não foram considerados. Por isso que aí a gente teve a formação dos pares de apenas 18 setores, que foram resultantes de 62 empresas. Eu não sei se foi isso. Sim, o tema Sim. não é tão simples, realmente, toda não. essa questão inclusive a própria medida da comparabilidade, um processo de várias fases, então um pouco nesse sentido que eu estava falando, que talvez poupar um pouco de espaço na parte aí do item 2 e trazer um pouquinho mais de explicações sobre a questão da formação, em definitiva, dos pares, e também a questão da própria medida de comparabilidade. Vocês citam de Franco, não é? Mas não dá mais detalhes, também não se sabe se houve alguma adaptação feita com relação à medida, enfim. Uma outra dúvida que me surgiu é que vocês estavam trabalhando com um painel, a princípio, balanceado, mas quando vão olhar os outliers, aí vocês eliminam, não sei quantos, 400, não me lembro, e eliminam também pares de empresas, a partir da eliminação dos outliers, mas aí vocês passam a trabalhar com um painel desbalanceado. Então, a minha dúvida foi se já eliminaram empresas em função dos outliers, por que ficou desbalanceado? Um pouco nesse sentido. Sim, é que quando a gente tinha, vou até dar um número aqui para não ficar muito confuso, a gente tinha, 2.322 observações, né? E a nossa amostra final ficou com 1.683. É de que a gente submeteu a nossa amostra totalmente balanceada ao teste de outlier, porque quando a gente tem nível de comparabilidade, a gente poderia pegar 2 empresas que são muito afastadas, né? Por exemplo, empresas que estão em recuperação judicial. Esse par, ele acaba ficando muito distorcido, isso pode distorcer os resultados. Então, a gente optou pela exclusão dos outliers, e aí ele ficou desbalanceado porque a gente ia ter algumas empresas que ia ter todos os períodos, né, de 2013 até 2018, e algumas empresas, né, que tinham 2013 até 2018, mas, por exemplo, 2013 e 2014 foram considerados como outliers, mas 2015, 16, 17, 18, não. Então, esse período continuou e a gente só excluiu os dados que foram identificados pelo teste de RADI como outliers, então por isso que ele ficou desbalanceado. Algumas empresas aqui, deixa eu só, para não falar o número errado, 11 empresas foram identificados todos os dados como outliers, por isso que teve 400 observações retiradas, mas nem algumas empresas só tive um período, 2 períodos em que isso foi considerado como outlier. É por isso que ficou desbalanceado. Ok, talvez caberia um pequeno parágrafo explicando um pouquinho isso, que algumas empresas saíram, mas outras não saíram porque perderam poucas observações, enfim. Bom, sim. Uma pergunta também que queria te fazer era se houve alguma limitação, algum problema na visão de vocês por trabalhar com dados anuais. Vocês só falam que trabalham com dados anuais, mas a comparabilidade é medida de forma trimestral. Sim, é que a gente tem duas formas de medir a comparabilidade. Ela é utilizada dos últimos 16 trimestres, né? Então, a gente sempre, em todas as observações, mesmo trimestrais ou anuais, a gente sempre vai utilizar 16 períodos, o período atual mais 15 anteriores. Então, o anual é o resultado da comparabilidade no 4º trimestre. Então, como ele pega sempre os 4 períodos antes, de acordo com a literatura, não há problema, assim, quanto ao nível de pegar trimestral ou anual. O que importa é a gente pegar os 4 períodos anteriores, os 16 períodos, os 4 anos atrás. Bom, vou acelerar para não extrapolar meu tempo. Com relação às análises, não vou fazer nenhum comentário, estão todas muito bem feitas. Eu só pensei em perguntar o seguinte:
qual a explicação poderia ser dada à questão dos achados do estudo, e também o estudo brasileiro, não é? De Souza e Ribeiro, serem contrários aos estudos internacionais, ou seja, apenas um outro, o Rajanama, sei lá como que chama, que também foi semelhante ao de vocês. Essa questão assim, do mesmo setor, então, sejam menos comparáveis, enquanto os estudos internacionais, na maioria, não viram essa questão, ou seja, contrário. E sim, depois tem a questão do sócio em separado, não é? Que é diferente. Que explicação, digo assim, porque se a gente pensa assim, empresas de auditoria, o mercado brasileiro também tem concentração das Big Four, são empresas multinacionais, por que há essa diferença, então? Foi uma coisa que a gente até discutiu depois do envio do trabalho, foi uma coisa que a gente ficou pensando também, né? A gente não conseguiu evidenciar tão claro no trabalho, de que quando a gente tem lá principalmente nos Estados Unidos, e na China, onde foram feitos esses trabalhos, a gente, por exemplo, em um setor só, a gente tem várias empresas de auditoria, né? Big Four, não Big Four, e os setores são maiores. Aqui no Brasil, muitas vezes um setor ele é dominado por uma empresa só, né? Ou ele é dominado totalmente por Big Four que tem as mesmas práticas de auditoria. Então, isso leva fora, aqui no Brasil, a tendência é de que exista um maior nível de padronização. E aí a padronização, né, o maior nível de uniformidade, o aumento da uniformidade, de forma exacerbada, muito exagerada, ele acaba sendo prejudicial na comparabilidade. Então, fora do Brasil, tem um artigo do Francis, em 2014, que em um trecho ele aborda isso, de que as empresas, apesar de, lá nos Estados Unidos, apesar de implicar ter um aumento da sua, colocar o seu estilo de auditoria em uma parte de empresa do mesmo setor, não é tão uniforme, né? Então, não chega a ser tão agressiva ao ponto de padronizar tão forte, de aumentar tanto a uniformidade a fazer com que a comparabilidade caia, mas sim padroniza em uma forma de que a comparabilidade acabe aumentando, né? Que já que a comparabilidade ela tem dois pés. Um é a uniformidade, o outro é a consistência. Então, a uniformidade aumenta e a comparabilidade também. Aqui no Brasil, o aumento é muito forte da uniformidade. Tem até o outro trabalho que a gente viu que realmente o nível de aumento da uniformidade provocado pelo estilo de auditoria é muito forte. E esse aumento é tão forte que pode diminuir a comparabilidade. Vou te interromper para deixar algum minutinho para a plateia também, mas sim, achei claro. ótima sua hipótese, então, sua justificativa, então, de por que pode ter essa diferença, então, nos resultados do Brasil, e a questão do mercado menor, com poucas empresas por setor, acho que isso pode ser mesmo, então, seria uma justificativa talvez interessante para acrescentar. E, por fim, um último comentário, com relação às contribuições que o trabalho poderia trazer para reguladores, normatizadores, auditores. Vocês só focaram na questão de investidores, credores, no sentido assim, que estejam cientes que isso pode influenciar, que o estilo da auditoria pode influenciar, mas para pensarem de que forma também poderia colaborar. Bom, vou abrir então a plateia para ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Aqui tem no chat, fala Antônio, o Alberto Pereira, fala: parabéns aos autores, vocês pensaram em inserir os honorários de serviços de não auditoria como variável de controle. Não conheço bem a literatura, mas acredito que uma proxy de independência do auditor possa afetar a comparabilidade das demonstrações contábeis. Muito obrigado. Na época a gente não chegou a pensar, né, especificamente, né, nisso, mas de uns meses para cá teve um trabalho que foi publicado, foi na Dell Accounting Review, que teve uma variável de controle, e era importante a gente ter colocado,
Então, realmente vai muito no que foi apresentado pelo Chen, e eu acho que é um ponto que a gente pode colocar sim, e a gente tem acesso a essas informações, e muito obrigado mesmo. Que é uma coisa que a gente pode colocar. Ok. Porque tem relação, tem relação. Ok, a professora Franciele está dando parabéns a Alison. Muito E, bom, eu obrigado. também dou os parabéns, desejo sucesso. Já vi que vocês, seu orientador, também vem pesquisando sobre o tema, então isso se demonstra na qualidade do artigo. E, bom, só agradecer então a todos os que estão participando da sessão. Vamos cumprir com o tempo que nos pediram para respeitar. Então, vamos fazer um print da tela, aí está a Franciele também.